aí com a pequena Raquel, né, na batalha. A irmã Raquel é crente, né? Está aí animada, já está se alimentando, oh, glória a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Irmão Leonel, irmã Isabel, Deus abençoe muito vocês. E ficou bonito o jardim, né? Ficou bonito. Vocês viram um jardim cheio de flores ali na entrada? Quem viu? Pouca gente viu, né? Tem uns irmãos até roubando as flores da igreja. Tem que orar, né? Pelo amor de Deus, né? Misericórdia. Né? Irmão Leonel, nós vamos botar uma câmera ali. Mas isso aí é o esforço do nosso irmão Leonel e o cuidado, né? E nós louvamos a Deus pela vida do irmão Leonel e da irmã Isabel, que vem também com ele aqui, que coloca a terra, que prepara tudo. Vamos dar um glória a Deus pela vida desse casal abençoado? Glória a Deus. Deus abençoe esses guerreiros que estão aí desde o início desta obra e são um exemplo de perseverança, de fé. Deus abençoe muito vocês. Né? Nós conhecemos o irmão Leonel lá quando a igreja era lá no Trofense, né? Não faz muito tempo, né, irmão Leonel? Faz uns 7 anos, por aí. Deus abençoe aí os nossos irmãos guerreiros. Em nome de Jesus, o irmão Hilton também, eu lembro do Hilton, daquele tempo, né? O irmão Fernando, a irmã Alice, todos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os irmãos que estão pela internet. O irmão Fernando está aqui. Orando, estamos orando por ele, aquele problema na perna. Deus vai entrar com a providência. Deus abençoe a irmã Patrícia. Deus abençoe a pastora Marisa, lá de Oviedo. Viu? Vamos ver um dia para a pastora Marisa ministrar aqui para nós a palavra de Deus, né? Vem para cá, pastora Marisa. Pula e para Portugal. Deus abençoe a irmã Jéssica de Amarante, o irmão Adalberon, que está lá em Barcelona trabalhando. Deus abençoe a irmã Ivone, irmão Gabriel. Deus abençoe vocês. Evangelista Carlos, vem para a igreja. Deus abençoe. Em nome de Jesus, aleluia. Você já sabe, né? Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, o capítulo 18 e o versículo de número 30, diz assim a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um córrego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram uma segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. 35, versículo. De maneira que a água corria ao redor, e ainda até o córrego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no córrego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Versículo de número 44. E sucedeu que a 7ª vez disse:
Eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel, ou Gisrael, dependendo da tradução, que significa Deus semeará. Diga comigo: Senhor Jesus, fala conosco tudo o que precisamos, em o nome do Senhor. Amém. Tome seu assento adorando a Deus. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, quando nós lemos o primeiro livro dos Reis, a partir do versículo 17, a Bíblia nos apresenta a história do profeta Elias. E a Bíblia pouco fala sobre a origem do profeta Elias. Diz que ele era um habitante da terra de Gileade. Elias, o jezreelita, ele surge na história do povo de Israel como um grande profeta usado nas mãos de Deus em um tempo de muita crise no meio do povo de Israel. E eu lhe explico por quê. O povo havia abandonado a Deus e havia se voltado a Baal, havia se voltado a Astarote, a Azera, aos deuses daquela terra que o Senhor havia dito: vocês entrarão naquela terra, vocês possuirão aquela terra e vocês legislarão sobre aquela terra. Foi a ordem que o Senhor deu a Josué, dizendo que eles deveriam expulsar o povo daquela terra. Mas o povo de Deus, ele não expulsou os habitantes de Canaã, ele sujeitou-os e cobrou deles impostos. E por esta decisão, a religião do povo de Canaã, os deuses do povo de Canaã, o Deus da colheita, o Deus da chuva, os deuses que exigiam sacrifícios humanos, como Baal, como Azera, como Astarote, também foram sendo introduzidos como deuses daquela nação. O povo que abandonava o Senhor e se voltava a estes deuses. Agora, a nação de Israel, no primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 17, está de costas para Deus, e Deus levanta o seu mensageiro, Deus levanta o profeta, Deus levanta um homem que vai anunciar a palavra de Deus. Elias surge no cenário bíblico, então, no meio desta crise. Elias libera uma palavra dizendo: não haverá chuva, e os céus se fecharam sobre aquele lugar, aquela região, durante 3 anos e meio, não caiu uma gota de água sobre a terra de Israel. A crise era tão grande que os animais estavam a morrer, a crise era tão grande que não havia colheita, então logo o povo não tinha comida. A água era um material muito caro, principalmente naqueles dias, porque o povo precisava da água para sobreviver. Então se instaura uma crise muito grande, sem falar na crise espiritual, a apostasia, a frieza. Os reis de Israel, os reis do Deus vivo, que tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho e guiou os 40 anos no deserto, que os sustentou com maná, viraram as costas para Deus e se voltaram aos deuses da terra. É nesse contexto que nós estamos observando esse texto bíblico que nós lemos no capítulo de número 18. Porque Elias vai receber uma ordem e uma direção de Deus, que após 3 anos e meio de extrema dificuldade e seca, ele deveria subir então ao Carmelo. Ele desafia os profetas de Baal e de Azera. Há ali um confronto, um embate espiritual grandíssimo. Havia uma necessidade muito grande. Qual era? Chuva, água. Todos estavam buscando, desesperados por água.
Então havia esta necessidade. Deus fecha os céus. O profeta sobe no Monte Carmelo e eles vão ter este embate espiritual. O povo precisa de chuva. Olhe para cá, a nação precisa de chuva. A necessidade é chuva, é água. Água para a alimentação, água para a colheita, água para os animais, água para tudo. E Deus quer abrir os céus, mas Deus não abre o céu antes de um fator muito importante. Aqui nós vemos duas coisas essenciais. Há uma necessidade, mas Deus não anula a prioridade em nome da necessidade. Deus não pula etapas. O povo precisava de chuva e Deus disse a Elias: antes da chuva vir, você precisa restaurar o altar que está quebrado. Deus estava dizendo: a necessidade não anula a prioridade. A necessidade não faz com que a prioridade seja esquecida. O que Deus estava dizendo para aquele povo, e o irmão Rafael vai me ajudar aqui, em nome de Jesus, antes da necessidade ser atendida, a prioridade deve ser atendida primeiro. Deus estava dizendo: a chuva só vem quando o altar estiver em ordem. A chuva só desce quando o altar estiver no lugar. Nós lemos aqui no versículo 30 do capítulo 18, que este altar era o altar que estava quebrado, um altar que Elias precisava reparar. Irmãos, quantas vezes em nome das nossas necessidades nós abandonamos aquilo que é prioridade? Quantas vezes em nome de uma carência que nós temos, nós deixamos aquilo que Deus prioriza? Eu sei que nós precisamos de chuva, você e eu precisamos de bênção, precisamos de provisão, precisamos de socorro de Deus, e tudo isso faz parte das nossas necessidades. Só que a ordem bíblica, a ordem do céu, não é a necessidade em primeiro lugar. Jesus disse em Mateus capítulo 6 e o versículo 33, quando ele está falando sobre prioridade e sobre necessidade, ele fala sobre a comida, ele fala sobre a veste, ele fala sobre o cuidado desta vida, e Jesus fala aos seus discípulos no versículo 33, mas buscai em primeiro lugar, a prioridade de vocês é o reino de Deus e a sua justiça, porque a necessidade de vocês serão acrescentadas. Então, muitas vezes nós queremos inverter os papéis. Nós estamos correndo atrás da chuva e estamos deixando o altar. Nós estamos correndo atrás da necessidade e estamos deixando a prioridade. Só que Deus estava dizendo: Elias, o povo precisa de chuva, mas o povo não sabe que o que traz chuva não é a água que cai do céu, mas é o altar restaurado na presença de Deus. Ah, meu Deus do céu, Deus está falando conosco: a provisão vai chegar quando o altar começar a ser reparado. A provisão vai chegar, a chuva vai chegar, a bênção vai chegar quando nós começarmos a colocarmos o altar de Deus em ordem. Tem alguém aqui que está a entender essa palavra nessa noite? Meus amados irmãos, Deus fala com Elias: vai ter chuva, vai ter necessidade suprida, mas antes coloca em ordem, Elias. Meu Deus do céu. Antes, coloca as coisas no lugar. Deixa eu lhe perguntar: o que você precisa colocar em ordem para que a chuva de Deus venha? Quem quer a bênção de Deus aqui? Eu vou perguntar outra coisa agora, vamos ver se você realmente quer. E quem quer colocar as coisas em ordem para que a chuva desça? Não haverá necessidade atendida se as coisas não estiverem em ordem. Lembra de Isaías capítulo 38, quando Deus fala com o rei Ezequias: põe tua casa em ordem.
porque certamente morrerás e não viverás. Ele se volta à parede enquanto o profeta dá as costas para o rei. E a Bíblia diz que Ezequias, a irmã Cecília, vai começar a orar a Deus, dizendo: lembra-te de como eu andei em fidelidade na tua presença. E Deus ouve a oração do rei Ezequias, fala com Isaías para que volte e diga que por causa daquela oração, por causa daquele quebrantamento, por causa daquela prioridade que voltou ao coração de Ezequias, a necessidade de cura seria atendida. O problema é que nós queremos um Deus que somente nos traga aquilo que precisamos. E quando nós queremos a chuva e não a prioridade, não o altar, nós adoramos mais a solução do que o Deus que é o solucionador dos problemas. Muitos de nós estamos adorando mais a bênção que o abençoador, a cura mais do que o Deus da cura, o socorro mais do que o Senhor que traz o socorro. Só que há uma palavra de Deus para nós: vai ter provisão, sim. Vai ter milagre, sim. Sua família viverá as bênçãos de Deus, sim. Quando você começar e eu começar a colocar as coisas em ordem. Deus não habita no meio da bagunça humana, irmão e irmã. Deus não abençoa as nossas irresponsabilidades e desordens. Tem muita gente dizendo: Deus, eu quero avivamento, e Deus está dizendo: antes do avivamento, eu quero que coloque as coisas em ordem. Tem gente que ora e diz: Deus, abre a porta financeira, e Deus está dizendo: a porta só abre quando colocar as coisas em ordem primeiro. Há uma pergunta de Deus para nós: o que nós estamos buscando nesses dias? A prioridade ou a necessidade? Estamos buscando a chuva ou o altar? O que nós estamos buscando revela quem nós estamos adorando. Se nós buscamos necessidade, chuva, nós ainda não tivemos um encontro com Cristo. Mas se nós estamos no altar dizendo: Deus, me dá graça para reparar o altar outra vez, dizendo: Deus, me dá graça porque eu quero viver uma vida verdadeira contigo, não só um encontro num culto, mas um relacionamento verdadeiro, Deus vai abrir as portas e confirmar a provisão, porque nós estamos buscando Ele muito mais do que aquilo que Ele pode fazer. Quem quer viver a provisão de Deus, diga amém. Mas para isso precisamos colocar as coisas em ordem. Lembra do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 4? O povo estava reclamando da economia de Israel, outra vez. O povo estava reclamando da economia que estava a viver naquela época. O povo estava murmurando, mas Deus trouxe uma resposta para eles. Olha o que Deus diz: a vossa casa está em ruínas, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. A ordem de Deus para aquele povo foi: começa a organizar a minha casa, diz o Senhor, e eu vou abençoar as coisas de vocês. Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui nesta noite que precisa de uma saída, de uma solução, de uma provisão, de um socorro, de uma intervenção, de um milagre. Eu sei que Deus está nos despertando, sim. Nós que estamos com os nossos olhos voltados ao céu, dizendo: Deus, traz resposta. E Deus está dizendo: a resposta só vem quando as coisas começarem a estarem em ordem na sua vida. Arruma o que precisa ser arrumado. É difícil dar glória, não é? Porque nós queremos a provisão, mas não queremos o Deus da provisão. Porque o Deus da provisão exige de nós aliança, compromisso. Elias não está colocando em ordem um novo altar. Elias está colocando em ordem o altar que foi abandonado. Precisamos colocar em ordem. O que na nossa vida precisa ser colocado em ordem? Irmãos, não há como nós falarmos sobre isso e não lembrarmos de alguns princípios. Quem aqui quer ser abençoado financeiramente?
Sim, eu creio que todos nós, irmãos, se nós queremos a bênção financeira, nós precisamos ser fiéis a Deus nesta área. Só que a maioria de nós corremos atrás da chuva e esquecemos da prioridade. Quem aqui quer que Deus cure a sua saúde? Meu Deus. Não tem ninguém não, só eu que estou com a mão levantada e mais 2 irmãs. Mas nós corremos atrás da cura e não do Deus que faz o milagre. Quem aqui quer que Deus salve a sua família? Mas você está disposto a seguir Jesus em todo tempo, não importa a dificuldade, com bênção ou sem? Não há como nós vivermos chuva se não colocarmos em ordem o que precisa ser colocado. A segunda coisa que Elias faz, além de colocar em ordem, versículo 33, a Bíblia diz que ele armou a lenha e colocou sobre o altar. Irmãos, ele já havia colocado as pedras do altar do lugar, só que agora faltava o quê? Lenha. Lenha era o quê? O combustível para que o sacrifício fosse oferecido. Lenha era o combustível para que Deus recebesse aquele sacrifício, porque o sacrifício que Deus iria receber no altar era queimado, era oferecido através desta maneira, nesses princípios, como a lei de Deus havia ordenado. Quantos aqui já querem colocar o altar em ordem? Só que muitos de nós queremos, irmãos, colocar as coisas em ordem, mas não temos a lenha. O que é lenha? Lenha é combustível. Lenha é o que mantém o altar, a chama acesa. Está na hora de começar a buscar lenha outra vez. Está na hora de voltar para a oração, meu irmão. Está na hora de voltar para o jejum. Está na hora de voltar para a leitura da Bíblia, para o perdão, para a manutenção espiritual. Quem aqui quer que o fogo do céu desça sobre o altar da sua vida? Mas não tem fogo se não tiver lenha sobre o altar. Está na hora de buscar lenha, adorando a Deus no culto, servindo a Deus com alegria. Está na hora de nós deixarmos a preguiça espiritual e começarmos a colocar esse altar em ordem, trazendo lenha também para esse altar. Não dá para viver do fogo que já queimou anos atrás. Deus está falando conosco: eu quero lenha nova. Eu quero que traga lenha para o meu altar. Será que tem alguém aqui que pode adorar a Deus nessa noite para começar a trazer lenha outra vez? E nós estamos vivendo um tempo perigoso. Pergunte qual? Um tempo de um altar sem lenha. Mas Jesus, eu já trouxe lenha 3.000 anos atrás. Meu Deus do céu. 200 anos atrás, quando eu aceitei o Senhor, eu trouxe lenha para o altar. Senhor, mas 10 anos atrás, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu já orei, eu já busquei. Senhor, mas quando eu comecei o ministério, eu tinha lenha, mas não trouxe mais. Como é que vai ter fogo se a lenha não volta mais? Como é que vai ter fogo se nós não abastecemos o altar? Como é que nós vamos querer um avivamento se nós não buscamos a lenha para colocar sobre o altar? Nós cobramos de Deus, nós pedimos a Deus, mas Deus olha para nós e diz: primeiro é ordem, depois tem que trazer a lenha sobre o altar. Quem quer chuva, diga amém. E Deus responde: traz lenha. Parece que não tem lógica. Queremos nossas necessidades atendidas, só que a prioridade deve ser atendida. Elias, vou trazer chuva, mas primeiro organiza o altar, coloca em ordem. Elias, eu vou trazer chuva, mas traga lenha para o altar. Traga lenha para o altar, coloque lenha nesse altar. Enquanto Elias, irmão Rafael, coloca lenha no altar, os profetas de Baal estão do lado, fazendo barulho para chamar a atenção de Baal.
Eu vou falar algo aqui, quero que os irmãos entendam. Se nós não trouxermos lenha para o altar, o barulho daqueles que não têm Deus serão muito maior do que a nossa devoção a Deus. Se nós não trouxermos lenha para o altar, aqueles que estão adorando outros deuses, buscando outros ídolos, terão muito mais efeito do que a nossa vida diante de Deus e diante de uma sociedade que precisa de Deus, um povo que precisa de Deus. Quem não traz lenha para o altar, permite que a adoração ao diabo seja maior que a adoração a Deus. Está na hora de buscar lenha outra vez. Mas eu sou missionário, eu sou pastor. Está na hora de buscar lenha. A lenha é todo dia, meu irmão e minha irmã. A lenha é todo culto. Todo culto precisamos adorar. Todo culto precisamos ofertar nossa adoração a Deus. Todo culto precisamos render nosso coração ao Senhor. Traga a lenha para o altar. A terceira coisa que Elias faz, depois de colocar a lenha sobre o altar que está em ordem, ele divide o sacrifício, ele corta o sacrifício e coloca em cima da lenha. Enquanto Elias está cortando o sacrifício, os profetas de Baal estão cortando a si mesmos. Enquanto Elias está preparando o sacrifício, os profetas de Baal estão cortando sua própria carne. Porque quem não prepara sacrifício para Deus está cortando a si mesmo. Não entende que se nós não estamos sacrificando algo a Deus, alguém está sendo adorado que não é Deus. Ele coloca o sacrifício sobre o altar. Ele corta o sacrifício. Eles estão naquele ritual de autoflagelação. E Elias está ali, preparando tudo. Aqui se revela algo importante. Quem não corta o sacrifício acaba cortando a si mesmo. Isso revela aquela religiosidade humana que quer encontrar algo sobrenatural por seu próprio esforço. Só que Deus estava dizendo: eu não quero que vocês se cortem, eu quero que vocês ofereçam o sacrifício como a minha palavra ordenou. Meu Deus. Elias não come o sacrifício, porque o altar não era de Elias, o altar era de Deus. Elias prepara o sacrifício, não o consome. Só que a Bíblia diz que Elias vai fazer uma quarta coisa. A ordem de Deus era que água fosse derramada sobre o altar. Mas não estava faltando água? Como assim? Não precisava de chuva? Água era o recurso mais valioso naquele tempo. E Elias manda trazer 4 cântaros. Derramam sobre o sacrifício, sobre a lenha, sobre o altar, de maneira que ele organiza córregos, arroios, em volta deste altar. E aqui a água enche todo aquele espaço que estava ao redor do altar. Deus estava ensinando Elias e ensinando a nós que somos o seu povo. Irmãos, o altar está ali, a lenha está ali, o sacrifício está ali, mas precisa organizar as coisas que estão na volta do altar. Não é só no coração da gente, é dentro de casa também. Não é só dentro da minha alma, também é aqui na igreja que precisamos organizar. Não é só na minha alma, também é no nosso testemunho diário lá no trabalho que temos. Não é só no que diz respeito a nós, enquanto estamos aqui, mas lá fora também, o que está ao redor do altar. Agora tem altar, tem lenha, tem sacrifício, tem água. Só que Deus tinha que receber o sacrifício. E parece até algo contraditório, porque eles precisavam de
chuva. Mas o que Elias vai pedir a Deus? Fogo. Meu Deus. Quem quer o fogo de Deus na sua vida aqui? Glória a Deus. Mas o fogo só desce onde tem sacrifício. O fogo só desce onde tem lenha. O fogo só desce onde o altar está em ordem. O fogo só desce quando as coisas ao redor do altar estão em ordem também. O fogo só desce quando as coisas estão no lugar. A chuva era a necessidade, mas o fogo era a manifestação de Deus naquele tempo. O desafio no Monte Carmelo era: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Irmãos, Elias vai orar, e nós lemos esta oração: ó Senhor, manifesta-te hoje, se tu és Deus em Israel, para que este povo veja e saiba que tu és o Senhor. Ele ora e o fogo consome o que? O sacrifício, a lenha, o altar e a água que estava ao redor. A Bíblia diz que o fogo lambeu a água que estava no córrego. O fogo desceu. O fogo só vai descer quando nós começarmos a entender que Deus não quer o emocionalismo humano, Deus quer um posicionamento. O fogo só vai descer quando nós entendermos que nossas necessidades não podem estar acima da prioridade. O fogo só vai descer, e nós somos pentecostais, nós amamos estas coisas, mas nós precisamos entender que o fogo só desce quando as coisas estão em ordem. E talvez você pergunte a Deus: cadê a chuva? E Deus pergunta: cadê o altar arrumado? Talvez você pergunte a Deus: cadê a provisão? E Deus pergunta: cadê o sacrifício? Cadê a lenha sobre esse altar? Sabe o que é lindo? A chuva ainda não desceu. O fogo desce, o fogo consome a água, e quando a água é aquecida, ela se transforma no quê? Vapor. O vapor é o que nós chamamos de ebulição. O vapor vai para onde? Para onde? Para as nuvens. E as nuvens recebem o vapor. E o que acontece com as nuvens? Se enchem desse vapor? A condensação. É condensação. E aí vem o que depois disso? Chuva. Meu Deus. O problema é que nós queremos a chuva, mas a chuva é consequência do fogo que desce sobre o altar que está em ordem. Os irmãos estão entendendo essa palavra? Nós queremos a chuva de Deus, só que a chuva é resultado de uma vida com Deus. É como se Deus estivesse falando conosco: eu vou prover, mas primeiro o altar deve estar em ordem. Eu vou prover, mas você não buscou mais lenha. Eu vou prover, mas você não quer sacrificar mais nada. Eu vou prover, mas você não colocou as coisas ao redor do altar em ordem. Eu vou prover, mas o altar só é cumprido um propósito sobre ele quando o fogo desce sobre o altar. Deus está falando conosco: a chuva vai começar a cair quando o fogo da presença de Deus se manifestar sobre esse altar que já tem lenha, que já tem sacrifício, que já está em ordem. Tem alguém aqui que precisa da graça de Deus mais uma vez? Meu Deus, vai ter chuva. O fogo é símbolo da presença de Deus. Lembra de Atos capítulo 2? E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Fogo, a manifestação espiritual. Vai ter chuva. Vai ter provisão de Deus sobre sua casa. Vai ter sim salvação sobre a sua família. Vai ter sim um mover de Deus extraordinário. Mas Deus está falando: eu quero o altar em ordem.
Eu quero lenha, lenha da adoração, lenha do glória, lenha do aleluia, lenha de um povo que adora a Deus mesmo na angústia, mesmo na tribulação. Traz a lenha para esse altar. Deus está falando, vai ter necessidade suprida, mas cadê o sacrifício? O fogo só vai descer. O fogo só vai alcançar o altar preparado. Vai ter resposta de Deus sobre tua vida, mas precisa colocar o altar em ordem. Eu quero orar com você, eu quero orar. Nós vamos orar dizendo, Deus traz chuva, porque eu já coloquei meu altar em ordem. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou chamar pessoas aqui, só quem quer sim dizer, Deus, eu quero colocar as coisas em ordem mais ainda, porque eu quero fogo sobre meu altar, eu quero chuva sobre a minha vida. Sim, alguém que está dizendo para Deus, eu não trocarei a prioridade pela necessidade. Se você quer orar comigo aqui nesta noite, não é amanhã não, é agora, não é outro culto não, é agora. Vem para cá, vem dar lugar ao Senhor, vem em nome de Jesus, já vem trazendo lenha, vem adorando, vem exaltando, vem buscando Jesus. Shabakamandarabashoki amandaragai. Vai ter fogo quando o altar estiver em ordem. O fogo vai descer quando houver lenha sobre esse altar. Lenha do glória, lenha da adoração, lenha do sacrifício, lenha da rendição a Deus. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai buscando, vai clamando. Sim, sim, vai buscando a Deus. A chuva de Deus já está a caminho. A chuva de Deus já está a caminho. Haverá manifestação de Deus. Coloca o altar em ordem hoje. Coloca o altar em ordem. Erasabandagai. Comece a buscar a Ele. Busque, 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 busque. Traz lenha para o altar. Preciso de chuva. E Deus está dizendo, antes da chuva, eu quero trazer fogo. Haverá provisão, mas Deus quer te encher da presença dEle, para que você não troque Ele por aquilo que Ele vai fazer. Você precisa de um milagre, mas Deus quer te encher da glória dEle, para que você não o abandone quando o milagre chegar. Haverá provisão, mas Deus quer lhe encher da graça do Espírito, para que você não o troque quando a provisão lhe alcançar. Vai dando lugar ao Espírito de Deus. A prioridade não pode ser trocada pela necessidade. Vai recebendo o renovo de Deus na medida que tu traz lenha para esse altar. Oh glória, oh glória, oh glória. Vai buscando, vai clamando. Senhor, em nome de Jesus. Visita a tua filha com esta graça, com a virtude do céu. Vai renovando, vai fortalecendo, vai levantando. Em nome de Jesus, Senhor, visita a tua família. Confirma a graça, mano. Me mandou roça, mandará. Vai entrando aonde estão os olhos. Senhor, tu tem trazido uma
vai sendo renovado aí, vai sendo renovada. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vai sendo renovado aí, em nome de Jesus. A graça de Deus te alcança, a presença de Deus te visita. Em nome de Jesus, abraça alguém perto de você. Abraça alguém aí perto de você, homem com homem, mulher com mulher. Ore pelo teu irmão agora. Ore pelo teu irmão agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus está falando conosco. Haverá provisão quando o altar estiver em ordem. Haverá cuidado quando a prioridade for atendida. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. Abacataramandora raçabaia, ireveshebiocoma samanai. Você que tem aberto mão de tantas coisas para poder estar na presença de Deus e na casa de Deus, você que tem priorizado o céu, assim te diz o Senhor: haverá chuva, haverá cuidado de Deus sobre a tua vida, porque tu entendeste a prioridade. Eu enviarei a provisão, diz o Senhor. Vai chegar, vai chegar. Aleluia. Ore, abra a tua boca e ore, dê lugar ao Espírito de Deus. Ore ao Senhor. Você que não veio aqui na frente, fale com Deus também. Você que está em casa, fale com Deus. Não deixe a necessidade ser maior que a prioridade. Aleluia, aleluia. Diante da tua glória. Shabra Garamadarasu. Aleluia. O teu tempo, o teu sacrifício, o teu altar. Declare ao Senhor, declare ao Senhor. Aleluia. Levante a tua mão e adore a Ele com liberdade. Diga: caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Levanta a tua mão aos céus uma vez mais. Levante a tua mão aos céus. Comece a dizer ao Espírito de Deus: eu não troco a necessidade pela prioridade. Diga para Deus: eu não troco o altar pela chuva. Comece a dizer para Deus, e na medida que a tua oração é sincera, o Senhor vai trazer resposta. O Senhor vai trazendo a provisão. Receba do céu. Receba do céu provisão. Receba do céu renovo. Você que veio do trabalho cansado, seja renovado por Deus. Seja renovado pelo Senhor. A coluna que doía não dói mais. O joelho que incomodava não incomoda mais. A dor de cabeça que assolava não assola mais. A graça de Deus lhe alcança. Coloque a mão onde está doendo agora. Coloque a mão. Vai ter chuva porque você priorizou o altar. Se é no ombro, coloque a mão sobre o ombro. Se é no estômago, coloque a tua mão sobre o estômago. Senhor, segundo a fé do teu filho,
e da tua filha agora, porque buscou o altar. Eu oro, visita com chuva, visita com cura, visita com cura, visita com cura. A tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores. Cura agora, cura agora. Receba a cura de Deus. Se mandará garama saia. Arabacandarama chequebociacai. Urabagueseve o que nem mandaraçu. Do alto da cabeça à planta dos pés, seja restaurada, seja renovado, seja fortalecido, seja curado para a glória de Deus. Porque buscou o altar, receba a chuva de Deus. Aleluia. Diga comigo em alto e bom som: Senhor Jesus, eu não troco a prioridade pela necessidade. Aleluia. Dê um aplauso a Ele, adorando e exaltando o nome do Senhor. Adore o nome dEle. Há uma palavra de Deus para nós, porque amamos mais o altar do que a provisão, Deus trará a provisão. Porque amamos mais o altar do que a bênção, Deus nos abençoará. Mas lembre-se, quando a bênção vier, não abandone o teu abençoador. Quando a porta abrir, não te esqueça de quem a abriu. Quando a cura chegar, não te esqueça de quem é o teu Deus. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Não troque a necessidade pela prioridade. Deixe Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor vai honrar a fé de pessoas que priorizam Ele. O Senhor vai trazer resposta, recompensa para quem tem preparado o altar e não tem negociado o altar. Deus vai enviar chuva. Anote isso. Deus vai começar a abrir porta. Deus vai começar a dar até casamento aqui no meio de nós. Deus vai enviar provisão. O Senhor vai abrir a madre de quem não podia ter filhos. O Senhor vai começar a curar no meio de nós, porque amamos mais o Senhor do que aquilo que Ele pode nos dar. Você não vai precisar mudar de país para ganhar mais. Deus vai fazer um milagre aqui. Aleluia. Deus vai enviar chuva. Quem crê que é a chuva de Deus? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, levanta a tua mão e adore a Jesus, que está no meio do seu povo e se manifesta e fala e se move e garante porta aberta. Aponta esse dedo para o teu irmão e diga: vai ter chuva se arrumar o altar. Aleluia, aleluia. Mais uma vez, aplauda o nome dEle, aplauda o nome dEle. Aleluia. Oh, glória. Quem pode levantar sua mão e glorificar a Deus? Aleluia. Deus abençoe todos os irmãos e irmãs. Quem foi abençoado nesse culto? Glória a Deus. Ó, daqui 20 minutos, 18 minutos estaremos em oração aqui na igreja. Glória a Deus. Tá bom? Calma aí, guerreira. Bênção apostólica, já vamos, tá? Aleluia. A bênção apostólica é o selar de tudo aquilo que foi ministrado. Levanta a tua mão aos céus. Vamos agradecer. Na cantina hoje nós temos Quinta da Vitória. Arroz, meu Deus, aleluia. Só R$2,50. A irmã Leliane que fez? Eita glória.